Olá! Sabe quando lemos uma frase e parece que entendemos tudo, mas talvez não? Pois é. Existe um código secreto por trás de cada palavra. Um sistema que define o que tudo significa. Não é mágica. O nome disso é semântica e é esse código que a gente vai decifrar hoje. Para começar, que tal um pequeno desafio? Dê uma olhada nesta frase. Parece simples, não é? Mas o que ela significa de verdade? Pense bem, porque tem uma armadilha aí. O significado não é tão claro quanto parece à primeira vista. E aí é que está o problema. A frase pode querer dizer duas coisas completamente diferentes. Será que foi o ministro que nomeou alguém e essa atitude dele foi a surpresa? Ou será que ele foi o nomeado e o facto de terem escolhido ele é que surpreendeu todo mundo? Essa confusão, essa ambiguidade, é super comum na nossa comunicação. E entender de onde ela vem, isso dá um poder danado sobre a linguagem. Então, a ferramenta que a gente usa para resolver esses quebra-cabeças linguísticos se chama semântica. É basicamente a ciência que estuda o significado, como ele é criado, como a gente o interpreta e, claro, como ele pode ser distorcido, como acabamos de ver. Certo, este vai ser o nosso roteiro. A gente vai passar por palavras com mais de um significado, a diferença entre o sentido literal e o figurado, como as palavras se organizam em famílias, aquelas palavras que parecem mas não são. E para fechar, vamos voltar à arte da ambiguidade. Vamos começar por aquelas palavras que parecem ter vida dupla, sabe? As que escondem vários significados. E essa é uma das coisas mais geniais e económicas da língua. Usar uma palavrinha só para expressar um monte de ideias. O nome técnico para isso é polissemia. E olha que interessante, não se trata de palavras diferentes que por acaso têm o mesmo som. Não, é a mesmíssima palavra que, com o uso e o tempo, foi ganhando novos significados, mas que geralmente têm alguma relação entre si. É isso que deixa a língua tão rica e flexível. Pense só na palavra natural. Um suco de laranja natural vem da fruta, certo? Não do pozinho. Alguém ser natural da Argentina quer dizer que nasceu lá. A água ser um recurso natural significa que vem da natureza. E um retrato natural? Bom, aí quer dizer que ele é bem realista. É a mesma palavra, mas com 4 significados diferentes. Todos eles de alguma forma ligados à ideia de origem ou essência. Fica claro que, na semântica, o contexto é tudo. Beleza, agora vamos para uma distinção que é chave. A diferença entre o sentido literal, ao pé da letra, e aquele sentido mais figurado, o que a palavra sugere. É nesse ponto que a linguagem deixa de ser só uma ferramenta e vira arte, vira poesia. E muitas vezes ganha uma força incrível. Então, de um lado a gente tem o que chamamos de sentido denotativo. É o significado dicionário, o preto no branco. Leão é um felino. Fim. Mas aí vem o sentido conotativo. Quando se diz que um lutador é um leão, ninguém está a pensar no animal. A palavra leão ali vira um símbolo de força, de coragem, de garra. É uma metáfora, claro, que diz muito mais do que a palavra sozinha. E é esse tipo de criatividade que faz a língua ser tão divertida, né? Pegue esta frase, em flagrante delícia. É um trocadilho com a expressão super formal do direito, em flagrante delito. A gente entende na hora a brincadeira, essa imagem de alguém sendo pego no ato de sentir um prazer imenso com a comida. É um jogo de palavras que só funciona porque nosso cérebro capta os 2 sentidos ao mesmo tempo. Vamos avançar. Uma coisa importante é que as palavras não vivem sozinhas, isoladas. Elas se organizam em grupos, em hierarquias. Dá para pensar nisso como uma árvore genealógica, sabe? Com palavras mais gerais sendo os pais ou avós, e as mais específicas sendo os filhos. O nome técnico para essa relação é hiperônimo e hipônimo. O hiperônimo é a palavra geral, o chefão da categoria, por exemplo, animal. Já o hipônimo é a palavra específica que está dentro daquela categoria. Gato, cachorro, pássaro, todos são hipônimos de animal. Essa estrutura funciona como uma cascata e mostra bem como a gente organiza o mundo na nossa cabeça. Todo gato é um felino e todo felino é um animal. Simples. Mas nem todo animal é um felino e muito menos um gato, não é? É essa lógica que nos permite classificar as coisas e comunicar com mais precisão. E na prática, para que serve isso? Bom, é uma ferramenta poderosíssima para quem escreve. Para não ficar repetindo sargento, 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 pode-se usar o hiperônimo, militar. O texto fica muito mais elegante, mais fluido e sem perder a clareza. É um truque de coesão textual dos bons. Ok, agora vamos falar de umas verdadeiras pegadinhas da língua. Os parónimos. São aquelas palavras que são super parecidas, seja na escrita ou na pronúncia, mas que significam coisas totalmente diferentes. É uma armadilha clássica pronta para fazer qualquer um escorregar.
E olha, este é um dos erros mais comuns que existem até para quem fala português desde que nasceu. Elas são tão parecidas que o cérebro da gente, na correria, acaba trocando uma pela outra sem nem perceber. É batata. Dê uma olhada em como uma letrinha muda absolutamente tudo. Infligir uma punição é o que uma autoridade faz. Já infringir uma lei é desobedecê-la. Imagina confundir as duas num documento legal ou num relatório. O estrago pode ser grande. A precisão, nesses casos, é tudo. Certo, para fechar, vamos amarrar tudo isso e voltar ao nosso ponto de partida. A ambiguidade. Aquele fenómeno que acontece quando uma frase abre a porta para mais de uma interpretação. Mas olha só, a ambiguidade nem sempre é um defeito. Viu? Às vezes ela é usada de propósito. Na publicidade, por exemplo, cria slogans geniais. Na literatura, dá profundidade. O problema é quando ela aparece sem querer, no dia-a-dia, numa notícia ou, pior, no manual de instruções. Aí sim, vira um problema sério de comunicação. Veja este exemplo clássico. Peguei o ônibus correndo. Gramaticalmente, a frase está perfeita. Mas o sentido, qual é? Quem é que estava a correr afinal? A estrutura da frase abre duas possibilidades totalmente diferentes. A pessoa estava correndo para pegar o ônibus, ou o ônibus é que estava correndo, em movimento, quando a pessoa conseguiu entrar. As palavras são as mesmas. O que muda é a relação entre elas que não ficou clara. O problema aqui não é o vocabulário, é a construção da frase. E isso nos traz de volta, certinho, para o nosso primeiro quebra-cabeça. A nomeação do ministro. A ambiguidade surge porque a parte do ministro pode ser interpretada de duas formas. Ou ele é o agente, quem nomeou, ou ele é o paciente, quem foi nomeado. A frase, do jeito que está, não resolve essa dúvida e aí cria-se o duplo sentido. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa tanto? Bem, entender esses conceitos vai muito além de só escrever melhor. Torna qualquer pessoa uma leitura mais atenta, mais crítica, ajuda a perceber quando a linguagem está sendo usada não só para informar, mas para confundir, para persuadir, ou até mesmo para manipular, seja num discurso político, numa propaganda ou numa notícia. No fundo, esse conhecimento é como ganhar um par de óculos novos para enxergar o mundo. A pergunta que fica no ar é: agora que o código foi revelado, que mensagens escondidas será que vão aparecer por aí no dia a dia? Fica o convite, preste atenção, os significados ocultos estão em toda parte.